Eu saúdo a todos nessa noite com a paz do Senhor. O dia começa e nós aceleramos todos os nossos planos para esse tal dia. Mas você sabia que alguns dos nossos planos durante o dia, há uma grande possibilidade de dar errado? Então não seja por demais ansioso por nada, porque o que tiver de vir, vai vir em direção da minha e da tua vida. É isso que você tem que acreditar. Eu sei que Deus, eu fiz os meus planos, mas e se Deus fez outros? Então durante o dia, nós fazemos muitos planos, mas nem sempre eles dão na medida ou alcança aquilo que nós queríamos. Mas isso não é motivo para você ficar ansioso, triste, aborrecido. Espera, porque se Deus não permitiu que você viesse a fazer hoje, é porque Ele tem ao amanhã ainda na tua vida. Lance todos os seus planos nas mãos de Deus. Às vezes nós fazemos planos que Deus desaprova, porque você não é uma pessoa qualquer. Você é filho e filha do nosso Senhor Jesus. Então às vezes a gente, até no deitar, a gente fala, amanhã vamos fazer tal coisa. Mas de repente o dia inteiro passa e você descobre que não houve tempo para atingir todos os seus planos naquele dia. Não é motivo para você entristecer, é motivo para você glorificar a Deus, sabendo que há uma grande possibilidade de Deus te presentear e me presentear com mais um dia de vida, para que os seus sonhos sejam realizados. Realização de sonho nem sempre é do nosso jeito. Sempre tem que ter o aval de Deus. E quando nós não temos o aval de Deus, vamos andar ansioso por aí. E esse é o tema de hoje. Estás ansioso com o quê? Amém? Vamos para a primeira leitura, porque hoje aqui é bastante leitura. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Vocês entenderam? Não andeis ansioso por motivo algum. Quando nós andamos ansiosos com um certo problema, pode ter certeza que o inimigo das nossas almas vai descobrir tua fraqueza por aí. Ele vai dar um jeito de aumentar essa ansiedade já com outros problemas. Os problemas, todavia, quando escurece, deixe eles lá. Amanhã você vai ter problema do mesmo jeito. Você tem que viver tranquilo e ciente de que Deus está no controle da tua situação. Muitas vezes a nossa ansiedade pode nos gerar outros pontos de ansiedade na nossa vida. Porque uma coisa leva a outra. Já vi pessoas até morrer de infarto de tanta ansiedade. E a ansiedade, ela pode também alertar ou despertar algo bastante difícil na nossa vida, muito perigoso. A ansiedade, ela mexe, não é que ela pode, ela mexe com a sua autoestima, ela mexe com o equilíbrio que você tem, ela mexe com tudo isso, ela mexe até mesmo com o nosso sentimento. Pastor, a ansiedade é capaz de fazer isso? É capaz de fazer isso.
Porque a ansiedade pode te gerar uma discussão com outra pessoa por aquilo não ter dado certo. Eu vou dizer um exemplo. Eu, um tempo atrás, estava documentando um carro, nunca vi tanta raiva. Agora estou com outro aqui, a mesma coisa. Mesma coisinha. Aí no momento que você chega lá, vai fazer a vistoria, não dá certo, pensa num monte de coisa errada. Qual era o meu plano de manhã? Quando saí daqui, peguei o carro, levei lá no Detran para fazer a vistoria. Era sair de lá, glorificando a Deus e dizendo, deu tudo certo. Mas nem sempre é desse jeito. Uma vez eu perdi a paciência dentro de um Detran. Perdi feio. Porque muitas vezes a gente vê coisas acontecendo do nosso lado e a pessoa não é justa, né? Com você da mesma forma que foi justo com o outro do teu lado, né? Então assim, desde a Donatello, eu sempre passei muita raiva para documentar todos os carros. Tem que ter uma dificuldade. Isso vai me gerar o quê? A ansiedade. A ansiedade pode me desequilibrar. E o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que entrar por esta palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansioso por motivo algum. É uma ordem de Deus, seja o que for, se mantenha em equilíbrio. Mas como que eu me mantenho em equilíbrio? Deixa eu terminar de ler o versículo que você vai entender. Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Tá difícil a coisa? Entra com essas atitudes que aqui está sendo declarado, afirmado até então pela palavra. Usa a presença de Deus busque a presença de Deus por meio de oração. Acima de tudo, e súplicas e também com ação de graça. Pastor, parece fácil assim falando, né? Mas não é muito fácil, não. É preciso você ter uma aliança com Deus muito grande em certas circunstâncias na nossa vida que vem de encontro com a nossa natureza. Mas tudo é gerado em cima da ansiedade. A ansiedade pode te fazer até ter prejuízo ou gerar prejuízo a alguém. Então nós que servimos a Deus temos que ter esse controle. E esse controle não é nosso. Esse controle é adaptado a cada um de nós que buscamos a resposta e a tranquilidade e a segurança daquilo que nós estamos fazendo nas mãos do Senhor. Só dessa maneira para que Deus opere maravilha na minha e na tua vida. Não há outra maneira. Se nós não darmos lugar, todos os dias nós vamos arrumar uma confusão diferente. Eu tenho uma natureza, às vezes eu prefiro levar um prejuízo e ficar quieto, porque eu já conheço ele. Mas pastor, o senhor não mudou? Irmãos, Deus não muda ninguém. Deus transforma. Pelo poder da presença dele na vida nossa. Mas lembre bem que o velho eu está dentro de cada um de nós. Basta darmos lugar e o velho eu volta a incomodar, a fazer com que você entre, através da ansiedade, em discussão com alguém, e em briga mesmo. Já vi pessoas crentes saindo murro um com o outro, porque tudo gerado pelo início chamado ansiedade. A ansiedade, ela é, na realidade, até uma doença em algumas pessoas. Eu mesmo sofro de ansiedade. Como assim, pastor Zé? Eu como as unhas. Eu tenho problema para dormir. Tudo é fruto da ansiedade. Se você tem ansiedade, peça a Deus para que Deus te traga a tua vida para a tranquilidade dele. Porque de repente a sua natureza não permite que você venha ter essa facilidade de saber lidar com as coisas. Então por isso que Filipenses 4, versículo 6 está nos afirmando: não andeis ansioso por motivo algum.
Pelo contrário, seja todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Está com dificuldade? Declare para Deus. Vá lidar com isso com graça, com a harmonia de Deus, com o equilíbrio de Deus, e você verá que Deus é Deus até nessas situações difíceis que vêm de encontro com a ansiedade, que produz, a ansiedade na nossa vida. Olha o que diz aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 28, nos diz assim: ainda assim inclina os teus ouvidos à oração e súplica do teu servo ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença. Atenta para o clamor e a prece, Não a pressa, não, a prece. A prece que ele está fazendo, que o teu servo faz hoje na tua presença. É desta maneira que você tem que agir. Pedir a Deus: Senhor, apresse nessa condição minha. Não deixa eu agir do jeito meu. Irmãos, quem serve a Deus está sujeito a cada surpresa. Vocês não fazem ideia. Tudo vem de encontro para te tirar do sério. Às vezes é dentro de casa que a sua ansiedade é produzida. Às vezes é lá no seu trabalho. A ansiedade também ela é produzida através de perseguição. As pessoas ficam ansiosas. Meu Deus, eu sou crente, essa pessoa está me perseguindo. No tempo que eu não era crente, eu resolveria isso de outro modo. Já ia e dava logo uns cucurutes por cima da orelha, mas agora você serve a Deus. Então tudo que você vem passando, não deixe a ansiedade multiplicar, aleluia, os problemas da tua vida. Mas se dedique a fazer como 1 Reis, e assim inclina os teus ouvidos à oração e súplica. Ouve o que Deus está falando com você. Dê lugar a Deus no momento de nervosismo que você venha a ter. Dê lugar a Deus e você vai ver como tudo se encaixa. Tudo na hora de Deus. Vamos lá? Vamos para Provérbios capítulo 3 e versículo 6, que diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É de responsabilidade de Deus quando nós reconhecemos que Ele pode, eu não. E o que é que Deus não pode fazer pela tua vida e pela minha vida? Entenda essas palavras dessa noite. Guarde no teu coração e se afaste ou fuja. Ah, mas aí eu sou covarde. Melhor um covarde vivo na presença de Deus do que um valente preso ou por acaso morto. Que é tudo que o diabo quer. É ver você desequilibrado. É ver você desequilibrado, e a fonte é a ansiedade. Tudo que de ruim tem dentro do sistema ansiedade. Ela é uma porta que abre outras portas que podem nos gerar sérios prejuízos. Então não tenha de maneira nenhuma ansiedade com nada, porque Deus sabe o tempo certo de fazer notório e te dar vitória. O nome dele, ele sabe a hora. Ele vai entrar não só com o nome, mas com a presença dele nessa tua causa. E tu verás que Deus é Deus, acima de qualquer coisa que você imaginar. Deus está acima disso tudo. Deus é o limite, o máximo. É esse nosso Deus. Amém? Então ele pede em Provérbios capítulo 3, versículo 6, para você reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Entende? Entregue ao Senhor. Faça a vontade de Deus. Relaxa. Tranquilize-se na presença do Senhor. Ah, pastor, mas falando assim é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se você dá lugar, Deus vai fazer a diferença necessária na tua vida. Dê lugar, não viva de ansiedade. Vamos para Mateus?
Mateus capítulo 6 e versículo 25 vai nos dizer assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida. Olha aqui, que palavra. Quanto ao que hás de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, né? Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? É ordem de Deus, não se preocupe. Ele diz, portanto vos afirmo, não andeis preocupados nem com a sua própria vida. Está aqui no livro de Mateus capítulo 6 e versículo 25. É uma ordem de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque é aí que nasce a tal dita cuja ansiedade. E a ansiedade pode nos ocasionar, como sempre eu falo aqui, sérias dores de cabeça. Então Mateus capítulo 6 e versículo 25 nos afirma e deixa muito bem claro para que você entenda: não vos preocupeis nem com a sua própria vida. Não é para você se preocupar. Tudo Deus está no controle. Deus sabe o que você está passando. E Ele vai entrar em batalha porque Ele é Deus. Basta você ouvir o que Ele nesta noite está falando. Dê cabeça agora. 10:81, Mateus. A irmã Maria de Fátima, a irmã Fátima. Tá aqui. Então, seja bem-vindo, irmã Maria Fátima. Que Deus te abençoe, a senhora e a tua casa. Então, nós temos que prestar atenção que a ansiedade pode nos ocasionar sérios problemas. Nós temos que dar lugar a Deus e não vivermos preocupados nem com o nosso amanhã. É uma ordem de Deus. Mateus capítulo 6, 25 afirma que nem com a própria vida. Está preocupado com o quê? Está preocupado com essa enfermidade que tu está vivendo aí? O teu Deus, o nosso Deus, é médico dos médicos. Não deixa isso te gerar ansiedade, mas ande de cabeça erguida, dizendo: eu confio no meu Senhor, e assim vai ser feito conforme a vontade dele. E aí ele dá sequência, Mateus 6 e 25. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é para você se preocupar. Não é a vida mais do que alimento? É. E o corpo não é mais que as roupas? Está te perguntando. É. Mas tudo está sob o meu controle. Deus está reafirmando para que nós não venhamos a estar aí preocupados. Não se preocupa. Deus se tem escrito no livro da vida e no teu livro de vida aqui da terra, que tu viverás tantos anos, é só até ali, irmão. Você não vai passar daquilo. Se Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na tua vida, foi Ele. Que nem diz aquele se ficar bravo, vai falar com Ele. E com Ele a coisa é bem diferente. Ele não é um homem para que mude as propostas, os benefícios. A benevolência dele alcança todos nós. E nós temos que entender isso. Esperar o tempo de Deus sem nenhuma ansiedade na tua vida. Amém? Vamos para Mateus capítulo 6 e versículo 27. Que diz: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Quem aí, por mais que se preocupe, pode aumentar um minuto de vida? Não pode. Não tem como você fazer isso, nem eu. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o momento certo. Até mesmo no dia de nos recolher, Ele sabe. Então por isso que Mateus 6, capítulo 6 e 27, afirma: qual de vós, por mais que se preocupe, vai mudar a situação, vai acrescentar algum tempo à jornada da sua vida. Entendeu? Vai mudar alguma coisa?
Vai viver menos ou viver mais? Você vai poder aumentar seus dias de vida? Não tem como, irmãos. É como Deus quando nos mostra e dá a nós, todos nós, o direito de acordarmos de manhã. Mas por mais que você se preocupe, você não vai alongar esse dia de jeito nenhum. Quando dá 6 horas vai estar escuro. E a noite virá, independente da sua preocupação. Por isso que a palavra diz: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Pode. É um questionamento, é uma interrogação, é o Senhor vos perguntando, nos perguntando. A sua preocupação, a minha preocupação, pode aumentar os meus dias de vida, ou mesmo a jornada de um dia? Não pode. Você não pode parar o tempo. Você não pode também alongar seus dias de vida sem que Deus permita isso. Só Ele é capaz de fazer isso, mas ninguém. Então nós não temos que entregar de fato as nossas preocupações nas mãos do Senhor e pararmos de estarmos preocupados com coisas que é deste mundo, com coisas que amanhã vai estar lá o problema do mesmo jeito. Então por isso que a Bíblia nos alerta: pode acrescentar, pode mudar alguma coisa? Não pode. Venha para casa em paz, o dia já escureceu mesmo. O que você tinha que fazer hoje você já fez. E o amanhã pode dar tudo certo que deu errado hoje. A partir do momento que você tem uma aliança com Deus e sabe, está assegurado por Deus que os seus problemas, as suas dificuldades, Deus está vendo e Ele vai remover da sua vida. Mas lembre de uma coisa: dificuldades nós sempre vamos ter, mas a Bíblia nos orienta para não entrarmos em choque com essas dificuldades, não gerarmos em nós a ansiedade. Temos que evitar a ansiedade na nossa vida, que a ansiedade ela também produz doença, não só espiritual, mas ela dá a nós também doenças físicas, e muitas delas vão te levar a outras enfermidades, porque você não consegue ter um autocontrole, você não consegue recorrer a Deus, esperar o tempo determinado de Deus para que as coisas aconteçam do modo e no querer de Deus. Estão me entendendo? Glória a Deus. Então vamos para Mateus 6:28, capítulo 6:28, que diz assim: por que andais preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Oh, glória a Deus, que lapada, hein? Tem pessoas que se preocupam, nem dormem, até com coisas de se vestir, e não para observar. Para um pouco a vida tua, que não é só você e nem eu que estamos vivendo neste planeta. Há muitos outros elementos que o Senhor nos mostra a capacidade dele de cuidar, de zelar e de levar com mão forte. Por isso que esse Mateus 6, capítulo 6:28, nos alerta que os pássaros não trabalham nem tecem, mas todos os dias eles têm um alimento preparado pelo Senhor, e nenhum deles morre de fome. Pastor, é mesmo. Os pássaros não plantam. Maria Silva, Deus abençoe muito, amém. Que Deus abençoe também a vida dos senhores, viu? Então, Mateus capítulo 6:28 diz: por que andais preocupado quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Por que você vai ficar aí morrendo de ansiedade? O assunto hoje é ansiedade, e as portas que a ansiedade abre são portas terríveis, tanto espiritualmente falando, como também no mundo físico. Como eu disse antes, a ansiedade pode te gerar outras doenças, úlcera nervosa, tanta coisa que pode ser gerada por uma simples questão de você não se assegurar
naquele que tudo pode nas nossas vidas. Às vezes tem crente que ele está doente e a doença que ele tem foi ele mesmo que ocasionou. Sabe por quê? Porque sempre foi ansioso, quer as coisas do jeito dele. E não é na tua hora, não é na minha hora. Tudo é na hora de Deus, a partir do momento em que você está assegurado por Ele. Até mesmo as nossas vidas. Como a gente leu aqui antes, que nem por que nós vamos ficar preocupados se lá em Mateus capítulo 6 e 25, se nem mesmo não andeis preocupados com a vossa própria vida, é ordem de Deus. Não é para você se preocupar, mas pastor, a situação está difícil. Se você ficar olhando o tamanho da situação, amanhã ela vai estar maior ainda. Mas pega a situação e leve até os pés do Cordeiro e diga a ele: Pai, com isso aqui eu não posso. E ele vai olhar para você e dizer: estou grato por você confiar em mim e acreditar que eu sou a solução. Esse é o problema do crente. O crente apanha por causa dessas questões. Ele fica ali preocupado. Mateus capítulo 6, versículo 31 diz: portanto, não vos preocupeis, dizendo que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda o que nós vamos vestir. Não é para se preocupar, o amanhã não pertence a você, o amanhã pertence ao Senhor. Então quando ele diz, olha aqui, mesmo os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, mas eu alimento-os, porque são meus, é de propriedade minha, e eu zelo, aleluia, e protejo aqueles que são meus. Mas nós não acreditamos 100% nisso. É parcial a maioria de nós. Nós acreditamos parcialmente. Isto é um mal terrível na vida do crente. Acredite mais, se preocupe menos, porque isso vai te alongar até seus dias de vida, viu? A ansiedade pode te gerar até mesmo a morte. Pastor, a ansiedade pode. Eu já estava falando disso antes, né? Vamos para Mateus capítulo 6 e versículo 34, que diz: portanto, não vos preocupeis com o dia do amanhã. Olha o que eu estava falando aqui. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Quer dizer, você elimina um monte de preocupação hoje e diz amanhã, graças a Deus, amanhã vai estar tudo de novo, irmão. Sempre vai haver dificuldades, pequenas ou grandes, a que você consegue manusear ela, eliminar ela, mas vai ter aquelas que você vai ter que recorrer a Deus. Como tem pessoas aí hoje que está precisando ouvir isso. Até agora adiantou você com as suas próprias unhas tentando resolver isso? Resolveu alguma coisa? Não, pastor, já faz tempo essa minha luta. Não é assim? Então nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos alerta, ela reafirma as promessas de Deus na nossa vida. Enquanto você e eu não darmos lugar ao que está aqui na palavra, nós só vamos dar murro em parede. Só vamos estar aí com ansiedade, nervoso, desequilibrado, triste, decepcionado. Vai na igreja, não funciona. Mas não funciona porque muitas vezes eu e você estamos passando adiante da vontade de Deus. Não é na tua hora e nem na minha. Temos que dar lugar à hora, o tempo e o dia que Deus quiser fazer. Mas de que forma você dá lugar? Dando crédito à palavra dele. Você vai ver como seu casamento vai bem. Você vai ver como sua casa vai bem. Seus filhos irão bem. Aonde você tocar vai bem, porque você chegou lá na hora de Deus e não na tua hora. Aquele teu emprego que você tanto sonha, a hora que você entrar lá, vai bem. Você sabe por que vai? Porque foi Deus que abriu para você e você não deixou
a ansiedade tomar conta da tua vida. Para não se preocupar. Então por isso, essa palavra diz, não vos se preocupeis com o nosso amanhã, né? Portanto, não vos, capítulo 6 de Mateus, e versículo 34, que diz, portanto, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Quer dizer, vai haver outras preocupações. Irmãos, deita, durma, relaxa, descansa no Senhor, porque amanhã vai ter luta de novo. Pastor, é mesmo, é todo dia. Então por isso que o Senhor reafirma isso, portanto, não vos preocupeis com o dia que há de vir, que é amanhã. Porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Outras coisas acontecerão e os problemas vão continuar na tua vida, cada vez mais maior, se você dá lugar a toda a dificuldade que você vê e se desequilibrar. E a ansiedade aí toma conta. E a ansiedade vai te acabar te levando para a morte. Mas que morte é essa? Tanto a espiritual quanto a física. A ansiedade mata, porque ela desperta outros problemas de saúde na gente. Até nisso Deus é cuidadoso com você e comigo. Ele está falando para você nesta noite. Lança o teu pão sobre as águas que eu domino. Oh, glória a Deus. Não esquente nem se preocupe com o que você plantou, mas erga os seus olhos e caminhe para a frente, porque eu sei o que você lançou na minha presença. Até agora não operei nada, porque você não me deixa trabalhar. Não é no teu tempo e nem no meu, mas é no tempo do Todo-Poderoso. E é por isso aí fica comendo as unhas, não dorme direito. São coisas ocasionadas pela ansiedade. Entenderam? Vamos. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Está escrito de tal forma, de tal maneira, muito precioso que está escrito aqui. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Ainda te coloca, no meio dessa dificuldade, Deus ainda te coloca uma obrigação a mais. No último parágrafo aqui diz, e orai na oração por todos os santos. Tem feito isso? É por isso que a tua ansiedade não sai. Porque você tem lutado com aquilo com as unhas. E Deus está falando para você, orai no Espírito em todas as circunstâncias. Que circunstância, pastor? Todas elas. Na alegria, nas dificuldades, no sofrimento, na dor, no desejo, na vontade, viu? No contentamento. Você tem que estar espírito em todas as circunstâncias, seja elas boas ou seja elas difíceis. Porque se você estiver em espírito, com toda a tua petição e humilde insistência, tendo isso em mente, ainda vem mais uma obrigação. Você tem que vigiar com toda a perseverança na oração. E aí Deus te traz uma obrigação. E por todos os santos. Nós temos que entender isso. Por mais que você esteja inseguro ou insegura com alguma coisa, eu quero te falar nessa noite algo que é do soberano nosso Deus. A tua segurança não é você que faz, não sou eu que faço. A nossa segurança é a mão do nosso Deus. É a presença dele na nossa vida, né, irmão Vilmar Miranda? Paz do Senhor, meu irmão, e amigo José Carlos. Amém. Que Deus vos abençoe. Então, a tua segurança é produzida por Deus, mas através do seu esforço. Quando você se lança a Deus, a viver em espírito, Senhor, essa dificuldade, Pai, esse problema está até me deixando doente. E ele lá de cima diz, você não está confiando em mim.
Você está confiando em mim parcialmente. E a Deus não se ajuda. É ou não é verdade? A Deus nós não conseguimos ajudar a Deus. É ao contrário, desejo chuva de bênção em sua vida. Obrigado, e na sua vida também, Vilmar Miranda. Que Deus abençoe não só você, mas todos que estão aí hoje vendo este trabalho pela misericórdia de Deus. Então, você tem que entender isso. E entender logo, porque senão você vai ficar igual eu, cabecinha branca, viu? Morrendo de ansiedade por não ter dado ouvido. As situações caóticas, difíceis que você está passando, em alguns casos já era até para ter acabado esse problema, essa dificuldade na sua vida. Só não acabou ainda, porque às vezes nós não damos lugar, não deixamos a presença de Deus exalar por cima da dificuldade que nós estamos. Porque aonde Deus chega, a dor para. Aonde Deus chega, a escuridão acaba. Aonde Deus chega, o sofrimento vira alegria. Aonde Deus chega, o vazio e a insegurança vira certeza na nossa vida. Então nós temos que dar lugar a Deus, irmãos. Dá, enquanto pode. Não vá na igreja e lá se emociona e vem e chora. Quando sai do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você leva aquela ansiedade tão grande para dentro da igreja, achando que é na igreja que você vai achar a resposta. E muitas vezes a resposta não está na boca daquele pastor que já não aplica essas diretrizes e necessidades básicas, biblicamente falando, para que você cresça espiritualmente como homem e mulher de Deus, se assegurando 100% que você serve o Deus que tudo pode. Está entendendo a confusão? Tem pastor que já não explica mais isso. Tem pastor que não aplica mais esse tipo de palavra. Parece que eles transmitem para a igreja que que é a segurança. Não é, é um comedor de feijão como eu, viu? Também sou pastor, mas é um comedor de feijão. Não tenho direito de fazer isso, porque toda a honra e toda a glória nós damos ao Senhor. Toda a confiança que nós temos é no Senhor. É dele que nós esperamos o impossível para nossas causas. Mas tem pessoas que atrai pessoas para ele. Se eu orar, muda. Vem para cá e vem para frente. Viu? E ali entra até um dinheirinho, não é não? Né? Não é desse jeito. As pessoas usando as igrejas para se beneficiar. E você volta embora com a mesma ansiedade e não mudou nada e ainda perdeu uma boa quantia de dinheiro. Quem conhece a Escritura não é enganado. A Escritura ela cria lá em Gênesis. Não é isso? Criou ali. Deus formou tudo. A Escritura, ela nasce. A Escritura faz crescer de dentro para fora. A Escritura te dá certeza. A Escritura estabiliza espiritualmente falando. E também no campo físico. A Escritura te dá noção das coisas. A Escritura te abre os seus olhos. A Escritura não te deixa na escuridão. A Escritura te instrui. A Escritura também tem o poder de orientação total na nossa vida. Ela nos ensina o caminho, não é isso? Mas ela também cuida até da nossa saúde. Por isso que a Bíblia diz aqui: não andeis ansioso por causa alguma. As suas dificuldades sou eu que vou dar fim nela. Calma, é no meu tempo. Isso não veio para a morte, mas sim para o crescimento do meu nome na tua vida. Você sempre resolveu as coisas do jeito seu. E servindo a Deus é diferente. Quem resolve as nossas causas, a maioria delas, aquelas que você não pode, é Deus. Tem coisas que você vai conseguir fazer, mas tem coisas que quanto mais você lutar,
pior é. Então em Efésios capítulo 6, 18 diz: orai no Espírito em todas as circunstâncias. Em tudo. Viu? É para persistir orando a Deus em tudo na tua vida. Ah, pastor, mas até se eu estiver bem, continue em espírito. Dentro e fora de hora, nós temos que nos manter assim. Porque a qualquer momento, quando está tudo bem, pode nos surgir uma dificuldade ou uma preocupação. Aqui nem aqui disse: não vos preocupeis, vá, deite e durma, porque as preocupações de hoje estarão amanhã, se você, e junto com outras que serão geradas amanhã, entendeu? Então, deita hoje, vai dormir. Senhor, eu quero que o Senhor seja o comandante da minha vida. E você vai ver como Deus vai fazer a diferença, aonde há diferença na nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai estar escrito assim: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. É a Bíblia ensinando o ansioso, que esse estudo é sobre ansiedade. Vocês estão entendendo? Aplica toda essa tua força em prol de súplicas, orações, intercessões de graça em favor de pessoas, de mais pessoas. Não pensa que você é o único. Não é o único. Parece que só eu é que estou com problema. Não, irmãos. Todos nós passamos por dificuldade, mas Deus está te abastecendo aqui. Quando é que na dificuldade, o que é que eu devo fazer? Continuar orando, continuar fazendo as suas súplicas, intercessões intercessões de graça em favor de todas as pessoas. Diga: Senhor, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu estou passando. Toque nelas para que elas ouçam a tua palavra, para que elas cresçam espiritualmente falando, que cresça também, Pai, nos benefícios que o Senhor pode nos abençoar. Não é só crescer espiritualmente. Deus é capaz de mudar teu cativeiro de uma hora para outra, a partir do momento em que você se dedicar a entender que a resposta de tudo para a nossa vida está nas mãos de Deus. Sempre será, sempre foi, e não há quem mude isso. Confia no Senhor e Ele te trará respostas. Se aproxime mais de Deus e Deus se aproxima mais de você. Esse é o segredo da minha e da tua vitória. Amém? Vamos para o último versículo para que você não se preocupe. Vamos falar até da viúva aqui, presta atenção. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 5. Hoje eu não vou ser muito extenso, né? A viúva, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 5. A viúva realmente necessita, e sem amparo espera em Deus, e persevera noite e dia em suas orações e súplicas. Pastor, é mesmo? Quantas viúvas já não passou por isso? Nem viúva eu vivi quando eu era criança. Meu pai se separou da minha mãe, mas para a graça de Deus ele se arrependeu. Com algum tempo ele voltou firme e nunca mais se separaram. Mas eu vi minha mãe passar por coisas terríveis. Vocês não vão acreditar. Nós moramos dentro de um curral por um tempo longo, mas nunca faltou um feijão com farinha. E ela fazia uns tutuzinhos assim, sabe? Com as mãos. E isso me emociona até hoje. Que era só feijão com farinha. Nenhum de nós morremos, porque aquele feijão tinha sabor de muitas outras coisas. E o mais engraçado é que o sabor daquilo
Quando a minha mãe amassava, que ele chamava, ela já falava tudo, falava e fala até hoje, que ela está viva. Então assim, ela amassava na mão, parecia que aquele que ela amassava com a mão era mais gostoso do que aquele que nós mesmos amassávamos com as nossas mãos. Vi a minha mãezinha querida fazer isso. Comer ovo de anu, vocês já comeram ovo de anu? Era mistura nossa. Por isso que essa palavra diz, a viúva realmente necessita. E sem amparo, ela espera no Senhor. Se você espera no Senhor, os seus filhos vão bem. Tudo que você tocar vai bem. O que você está sonhando, Deus vai pôr na tua mão. Mas não é na tua hora, na hora de Deus. Não se precipite, porque a ansiedade vai matar você. Entenderam agora a confusão? Não se precipite com nada, porque Deus está no controle. Assim como Ele cuida da viúva, Ele cuida do órfão e cuida de você nesta noite. E como também cuidou de minha mãe quando ela viveu com 5 filhos sozinha. E nunca nos faltou. Talvez não tinha carne, não tinha arroz. Era só farinha e feijão com cebolinha. Por isso que hoje eu gosto de taioba. Eu amo comer taioba. A minha esposa não é muito chegada não, mas eu gosto, porque a taioba tem para mim um significado. Se você não passou fome, você não tem muitas coisas que te abrem um significado. Então essa planta para mim é muito forte, porque quando nós, era isso em Inhame, quando nós não tínhamos nada para comer, a gente ia lá, Tutu, minha avó chama de capitão, ela de capitão, né? Até hoje, né? Eu acho que é isso. Eu me emocionei aqui. Aí Kelly Inácio passa mais. Você está aí disfarçada, né? Eu nem sabia que você estava aí. Seja bem-vinda, você e o Júnior, tá, meu filho? Então, nós passávamos por isso. A mamãe amassava aquilo. Nós dormíamos em cima de uma esteira. Não sei se alguém aí conhece. Esteira feita de napier. Um mato que dá na água. Um talo comprido. Nós vivemos isso. Mas pastor, o senhor está reclamando com relação ao seu pai? Não. Meu pai, eu amo meu pai pela existência do homem que ele era. Era um homem trabalhador. Erramos, todos nós erramos. Mas o importante é que meu pai se arrependeu. E voltou, pegou nós lá em Jauru, aqui no Mato Grosso, eu era criança. E a gente passou por mais de ano. E eu tenho muito que agradecer uma tia que eu tinha, né, já faleceu. Ela e o meu pai já faleceu. Que foi lá nessa região e buscou nós e trouxe para uma outra região de Jauru. E lá era cheio dessa taioba e inhame. Aquele inhame que dá na beira da água, com as folhonas redondas. Como toda casa que eu tô, com exceção dessa, que eu não tenho um pezinho de inhame. Não é para comer, pastor Zé Carlos? Não. É para me lembrar, todavia, da onde Deus me tirou. Aquilo lá te faz voltar lá atrás. Todavia que eu olho para aquilo ali, eu agradeço a Deus por esse ensinamento que prova nem sempre é para te matar, mas é para você aprender a ser agradecido por tudo que você tem. Tem pessoas que é magra, que não tem respeito nem por comida. Eu não como isso, eu não como aquilo, é porque nunca passou fome. Se tivesse passado fome, valoriza pra caramba um ovinho com farinha, não é não, Kelly? Valoriza e valoriza muito, você sabe por quê? Eu tenho dia que eu tenho saudade, eu peço pra cara, frita um ovo pra mim, bem fritinho mesmo, aleluia, pra comer assim com cebola. Era o que tinha, um pouquinho de arroz, só um pouquinho. E aí o ovo, outra hora faz ele molinho, né? Aquele caipira, aí você estoura a gema em cima daquela cebola com arroz bem feitinho. Não tem, eu viajo longe, eu vou há 50 anos lá atrás. Mas pastor, por que você mantém isso? Isso é a maior riqueza que eu tenho. É o maior legado que eu tenho. A sua experiência, as suas dificuldades que você passou. Se você esperou
E foi como 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5, que a viúva realmente necessita e sem amparo espera em quem? Em Deus. E persevera em quem? Em oração, noite e dia, em súplicas, glorificando a Deus. Pai, eu te agradeço pelo pouco que eu tenho. Não deixa nada se transformar na tua vida uma ansiedade, porque isso pode te ocasionar outras coisas. Sou muito grato pela mãe que eu tenho, pelo pai que Deus me deu. Se eu estou aqui, foi a junção desses dois, né? E o que eles fizeram para trás? Deus os perdoou. Por que que eu não posso? Conversa errada é essa. Tem parentes que não conversam um com o outro. Eu não consigo perdoar. Eu perdoo, mas não sai daqui de dentro. Minha irmã, ou meu irmão, se você for desta maneira, o céu você não verá ele. Deus construiu em mim uma base muito forte com relação à vida. E Deus quer construir também na tua vida, sem você passar pelas dificuldades que a ansiedade pode te gerar, viu? Não se desespere. A minha mãe, muitas vezes eu vi ela nos cantos chorando, porque no outro dia não tinha nada para nós comermos. Mas no outro dia não pertence a nós. O lírio do campo, os pássaros, também não conta com amanhã. Mas todos os dias Deus os abastece de inseto, de semente. Pode ver que estão tudo gordinho ali. Daqui em Tangará, no centro, tem uns periquitos. E um dia desse, de noite, eu estava indo e achei um caído na pista e o outro carro tinha passado em cima. E peguei aquele ingrato, achando que ele estava machucadinho, mas nada, ele era bem vivo. Ele pregou nesse meu dedo aqui, que quase que tora o dedo. Mas mesmo assim eu peguei ele, trouxe ele para aqui, para casa, para analisar melhor as condições dele. E no outro dia pensei que ele estava mansinho comigo, fui abrir a caixinha para ver se ele voava, né? Eu nem vi ele passar, aquele ingrato. Livrei ele da morte e fiquei só com o sinal aqui que ele cortou, viu? Cortou muito. Então assim, eu me lembro das condições precárias que nós vivíamos. Quem aí conhece saco de açúcar? Minha mãe costurava os nossos shortzinhos com sacos de açúcar. Já pensou se você ir para o colégio com um short escrito Açúcar União, Açúcar Itamaraty, misericórdia? As nossas bolsinhas eram sacola de arroz com buca. Não tinha o arroz com buca, né? Era outro arroz lá. Mas era isso que tinha. E hoje? Aquele sofrimento da minha mãe. Ela passou por tudo aquilo. Mas hoje, onde a minha mãe mora? Bem diferente do curral a qual eu estou contando aqui. O quarto dela tem ar, tem internet, tem tudo na casa dela. Cozinha ampla. Os filhos chegam, come, lambuza tudo e deixa lá. Mudou ou não mudou? Mas não foi no tempo dela. Foi no tempo do nosso Deus. De repente você não entende a dificuldade que você está passando. Mas faça como a viúva, que não tinha humanamente em quem se assegurar. Mas lança aquele que é dono da tua segurança. Nós fomos falar aqui também, aquela tem uma história bonita, né, cara? Eu não vou falar porque é desnecessário. Eu mesmo passei também. Olha onde a Kelly está hoje. Olha onde está a mãe dela hoje. Não é, cara? Tem galinha sobrando. Não é, cara? Quer comer um peixe? Tem tudo. Mas olha por onde nós passamos. Já passou fome? Já. Já passou necessidade? Já. Mas sempre Deus nos socorreu. Não entramos em desespero. Comíamos o que tinha. Um dia eu ri tanto quando a Kelly disse que eles dividiam o ovo, né? Perdoa aí, Kelly, eu só lembrei dessa. Tem família que divide um ovo.
e dá um pedacinho para cada filho com farinha seca. E você está aí reclamando o tempo todo. Não como, não gosto desse tipo de feijão. Eu não gosto. Sabe o que você tem que ir, viu? Bichinho escroto, nojento. É ir lá pro Nordeste, numas áreas chamadas Agreste, aonde não chove o ano inteiro. E lá você fica lá uns 5 meses, não é negócio de 5 dias e fugir, não. Porque lá você vai ver que aquele povo, com todo o sofrimento que eles têm, existe neles o compromisso com a felicidade. Eles são felizes com o pouco que tem, mas tem aquele nojento que eu me irrito só de falar. Não como isso não, nem experimenta. Experimenta, coma. Eu não, eu como de tudo. Bucho de bode, o bode em si eu como, né? Galinha, porco, peixe. Peixe eu só não como o espacial, porque a NASA não me deixa ir lá em cima pegar ele. E o peixe pedra, porque quebra os dentes. Para de frescura, vamos embora falar logo a realidade. É igual aquela mãe que não educa filho. Eu já vi mãe passar vergonha na casa dos outros. Minha mãe nunca passou vergonha com nenhum filho, porque a gente não tinha aquilo e tudo que nós via de diferente a gente queria comer. Pega um pedacinho de maçã, quero não, empurra de garganta abaixo, que o seu filho vai aprender a comer sim. Prepara o teu filho para o mundo, para que ele amanhã mais tarde não venha te fazer vergonha. Eu dizia para a mãe, eu não quero não quer o quê? Experimente, come um pouquinho. Mas eu nem conhecia, já não queria. Ai, de colher abaixo, vai comer sim, toma. Eu não quero, vai comer. Daqui a pouco, eu não gostava muito de macarrão. Hoje, pensa num prato que eu gosto e não posso comer por causa do diabo da bede. Cuidado, vá lá, experimente aquilo, para de nojo. Eu só não como urubu porque eu nunca vi o Marfrig, nenhum frigorífico matando ele, nunca vi ninguém comendo. Tudo eu como, eu tenho o estômago de avestruz. Tudo pra mim tá bom. Porque minha mãe me ensinou isso através das lutas e do cotidiano que eu via na vida dela, que não era fácil. Vi ela sair pros cantos assim, chorando. Deixa eu contar aqui pra gente terminar. Nós estávamos já há muito tempo sem comer carne. Vai vendo. E nós saíamos 5 horas da manhã, eu criança, ia junto com a minha mãe no meio de um orvalho, um capim molhado. Era no mato isso, era no sítio. E nós íamos para outro sítio, moer cana, para fazer garapa, melado e pinga. A pinga já estava ali, eu mexendo com ela. Lá eu passava correndo atrás desses boi até 3 horas da tarde. Era tocado por boi, nada era elétrico não. E a minha mãe empurrando cana. Vai vendo. Um belo santo dia, o dono do engenho deu para minha mãe uma galinha. E eu fiquei pulando num pé só. Graças a Deus, vamos comer carne agora. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Parece que quando a prova já está difícil, daqui a pouco ela aumenta mais um pouco, né? Você pensa que você tem um negócio na mão, daqui a pouco escapa. E a gente vem já escurecendo aquele orvalho alto, da altura assim das coxas da gente, mas molhava bom. E a minha mãe, não sei o que deu nela, me passou a galinha para mim trazer ela, porque eu queria trazer o raio da galinha. Mas não era a hora da galinha morrer. E eu veio, não sei o que eu fiz, eu me enrolei naquele capim e eu caí e essa galinha voou alto. Eu também voaria, porque o final dela não era bom. E a minha mãe veio de mim assim, veio tão nervosa,
Ela queria me dar uns cucurute ali, sabe? Mas na hora que veio em mim, Deus veio nela também. Maria da Penha, Ele é o teu ajudante. E ao invés dela me dar uns petelecos, que ela nunca foi muito de bater em mim, por dois motivos. Um, que ela não pegava, eu faço. E o outro motivo é que eu não deixava, eu corria duro, né? Então assim, ela não era muito de bater. A minha mãe não era de estar gritando, igual toda mãe, o dia inteirinho. Mas quem? Era assim, o dia inteiro. Então, para vocês entenderem de que forma Deus constrói a confiança. Ela abraçou eu no meio daquele capim, tempo de uma cobra picar a gente. Mas Deus cuida dos mínimos detalhes. E abraçou eu e deu uma crise de choro nela. Eu pensei que ela estava abraçando eu para me dar uma lapada baiana, sabe, para as costas. Mas não foi. Ela abraçou eu e é um momento assim na minha vida que eu também guardo muito especial aqui. Que eu sou o filho primogênito, o mais velho, o que mais errou também. Mas ela abraçou eu assim, eu senti eu dentro da minha mãe. Assim no coração dela, lá dentro, sabe? E em vez de brigar, ela me me envolveu de um amor tão grande. E essa aliança que eu tenho com a minha mãe foi formada ali, em sempre respeitá-la. Porque eu sei, se ela hoje está no ar-condicionado, ela esperou o tempo de Deus, aleluia. Ela esperou o tempo de Deus para que acontecesse na vida dela. E a ansiedade nunca tomou conta dela. Porque se ela fosse uma mãe ansiosa, ela teria dado todos os seus filhos. Ela não é assim. Mãe que não confia no que Deus tem preparado para as nossas vidas. E a palavra de hoje é essa. Já me emocionei aqui hoje. E agora eu fico pensando de quando eu era criança. Faz tempo, hein? Isso. Que Deus vos abençoe. E confie plenamente. Porque Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, viu? Fique aí preocupado por nada não. Deus está no controle. Assim como controlou. Minha mãe hoje está extremamente bem. Mora numa casa linda lá em Vargem Grande. Cheia de neto, bisneto. Ela podia ter dado nós todos, ela podia ter dado nós. Nada, vou seguir mim. Hã? Ela tem já tataraneto. É tataraneto? Não, bisneto. É bisneto. Tá lá puxando a perninha dela, hoje mesmo foi pro médico. Pegou, acho que uns 200 corona. É diabética. Mas Deus está no controle da vida de minha mãe. Ela hoje está vendo na velhice o que Deus havia prometido para ela há anos lá atrás. Vendo seus filhos, todos eles servindo a Deus. Tem uns meio caidinhos, mas Deus sempre vai lá e, sabe, honrando aquilo que a minha mãe colocou nas mãos de Deus. E de frente com os filhos, não tinha como. Eu saí de casa muito criança. Fui para o mundo do crime ainda criança. E os meus irmãos, cada um tem uma história, né? Praticamente os meus irmãos, quase nenhum, só eu e um outro que saímos da presença de Deus. Acho que o Maurílio também um tempo, mas estão todos eles na igreja. Maurílio hoje é presbítero, todos casados. Todos vivos. E nós não éramos nem para estar vivos, principalmente eu e um irmão que eu tenho, o Paulo. Nós éramos para estar mortos. Mas Deus honrou a minha mãe e Ele quer te honrar nessa noite. Não tenhas motivo. Vamos ler o primeiro versículo para a gente ir embora? Não andeis ansioso por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas ansiedades declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica e ação de graça. Confia no Senhor, que essa ansiedade passa. As suas dificuldades passarão também, virão outras, mas em todas elas,
Deus te fará mais que vencedor. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe. Hoje eu vou fazer um pouquinho menos. Na realidade estou tentando fazer com meia hora, mas não tem jeito. Tem hora que eu esqueço aqui. Mas o importante é que falamos dos benefícios e da graça do nosso Deus em solucionar todas as nossas consequências daquilo que nós mesmos plantamos, as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele está aí para isso, viu? Que Deus vos abençoe. Amanhã é quinta. Amanhã estaremos aqui, se assim Deus permitir. A partir de 6h30 já fica ligeiro, que eu entro. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, porque estou com dor de cabeça pra caramba, é o tempo, né? E a diabetes está com o negócio de subir, descer. Vai até uma hora que ela vai descer e não subir mais. Porque Deus está na minha causa, na tua causa. E eu creio na tua vitória. Eu creio no Deus que é o Deus do impossível. Amém? Que todos sejam abençoados e agraciados da harmonia, da graça e da presença de Deus em todo o núcleo de suas famílias. Amém? Bendito Deus, nosso Pai. Nós mais uma vez aqui neste lugar estamos aqui para te adorar e agradecer pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória e todo o louvor na face dessa terra. Somos falhos, pequenos, às vezes até insignificantes, mas o Senhor estando nas nossas vidas, passamos a ser algo muito importante nessa terra. Que o Senhor venha nos abençoar conforme a tua medida, Pai. Deus, que o Senhor faça a tua vontade transparecer nas nossas vidas e que nunca a nossa vontade venha passar à frente da tua vontade. Que o Senhor continue visitando os enfermos nesses hospitais. Ó Senhor, acalentando e amaciando aquilo que parece ser impossível. Deus, transforme o coração daqueles que têm um coração que não é flexível, é coração duro, mas o Senhor é quem amolece. Quando o Senhor entra, não tem o que o Senhor não transforma. Visite, Pai, aqueles que estão na UTI hoje, que talvez de lá não saia, mas eu creio que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o Senhor muda cativeiro, assim como mudou o meu e de muitas outras pessoas. Também nesta noite, meu Deus, eu peço pela vida da irmã Josefa, lá no Nordeste, aonde ela estiver, que o Senhor continue abençoando a vida dela, dando a ela saúde para ela e para o esposo, seus netos, bisnetos, genros e noras, seus filhos. Que a graça do Senhor permaneça nessa família, não porque eu estou pedindo, é porque é um projeto do Senhor. Que o Senhor alimente cada um conforme a necessidade. E que o Senhor cresça de dentro para fora no núcleo desta família. Porque não há barreira que o Senhor não quer. Abençoe ricamente a vida de todos que pertencem a esta família da irmã Josefa. Deus, também apresento nesta noite a vida do pastor Cidercino, em nome de Jesus. A vida da pastora Maria, da irmã Joana. Senhor, completa aquilo que o Senhor já tem prometido e feito. Dê a eles estabilidade, que eles não percam de jeito nenhum a visão, porque nesta guerra, por mais ferido que eles vão sair, vão ser mais que vencedor e carregarão as marcas das feridas, para que todos vejam que não existe exército grande para superar o teu povo aqui na terra, que o Senhor é maior, que o Senhor é único, e dê a eles, Pai, aonde eles estiver, se estiver junto ou separado, a mesma porção nesta noite, a porção de graça, a porção que só o Senhor pode dar. Visite cada um deles conforme o teu querer e a tua vontade. Deus, também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, dos seus filhos e tudo quanto eles estão fazendo.
Zele deste casal, dos filhos, porque eu sei que eles estão debaixo de uma mão potente que tem feito maravilhas até aqui na vida deste casal tão abençoado. Dê a eles uma noite de bênção e de graça, porque o amanhã estarão de pé, se assim o Senhor permitir, para mais um dia de batalha, e eles serão mais um dia vitorioso, porque o Senhor estará com eles, em nome de Jesus. Pai, também nesta noite apresenta a vida de Júnior Passamai, da Kelly Passamai, e é esse que está vindo para o enriquecimento, para o aumento da alegria. Deus não deixa nada de maneira nenhuma, Pai, destruir o que o Senhor construiu. Deus construa todos os dias esta grande obra na vida da Kelly e do meu amigo Júnior. Deus faça a diferença. Eles sabem que o Senhor está chegando cada vez mais com um plano sobrenatural sobre a vida do Júnior e da vida da Kelly. Deus, continue com eles em todos os lugares. Livra do acidente, Pai. Livra do prejuízo. E o Senhor, Pai, seja na vida deles o maior presente, a único Deus, a qual que deve ser adorado na vida deste casal. Olha a saúde de Kelly, a saúde de Júnior. Senhor, que venha conforme o teu querer e a tua vontade. Seja feita a tua vontade no núcleo desta família. Abençoe os pais de cada um, Pai, em nome de Jesus. Os filhos e sucessivamente todas as famílias ligadas a esses dois. Assim nós declaramos bênção e vitória na vida deste casal, em nome de Jesus. Pai, também nesta noite quero eu declarar que somos dependentes do Senhor. Que o Senhor, Pai, esteja ao alcance de cada um de nós, que somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe a vida do Diadema, em qualquer lugar que ele estiver, Pai. Ele anda esse país de fora a fora, e o Senhor tem livrado. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, cuida, meu Deus, em fazer aquilo que o Senhor já está fazendo, se tornando cada dia maior e cada dia mais. A sua presença está sendo exaltada na vida do meu amigo Diadema. Visita a vida, Pai, de todos que estão hoje enfermos, que estão aí hoje, que estão passando por alguma dificuldade, gerada até mesmo por não dar ouvido e nem esperar o seu tempo. Que o seu tempo seja, meu Deus, colocado na vida de cada um. Visite, Pai, cada vida, cada casamento, cada filho, cada pai, cada mãe, cada família que por acaso talvez esteja parcialmente destruída, mas o seu nome, a sua vontade, a tua graça vai trazer de volta, e este lar vai viver feliz, porque esta é a proposta do Senhor para quem serve, confia e lança toda a tua confiança aos pés daquele que pode resolver. Pai, também nesta noite visite a vida da Renatinha, do Marrom, do Marronzinho, da filha deles, dos filhos que eles têm. Visite, meu Deus, cuide, zele desta casa, que eles venham, Pai, todos os dias se convencer cada vez mais que o Senhor é tudo, que o Senhor é a solução, e que o amor cada dia aumenta mais quando nós damos lugar à sua preciosa vontade. Deus, também apresenta nesta noite a minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, meu único cunhado, Deus, meus primos, minha tia, Pai, minha tia lá em Rondônia, que o Senhor visite a saúde dela, Sebastião, assim como o Senhor visita todos os dias a saúde de minha mãe, essas mulheres guerreiras que venceram, que nos deixou exemplo, mas não foram por ela só. Eu sei que o Senhor estava no controle, tanto da vida da irmã Sebastiana, minha tia, quanto na vida de minha mãe. Orientou e guiou com braços fortes que só o Senhor tem. Entra, meu Deus, com providência naquilo que falta.
Se for saúde, o Senhor é médico dos médicos. E se for outra coisa, o Senhor sabe de tudo e também sabe a hora de trazer a cada um de nós o que nós merecemos ou não merecemos. Pai, em Ti nós confiamos. Desta maneira, eu apresento a vida da Anne, do esposo da Anne, a Samira, a minha esposa, a minha própria vida e este trabalho. Esteja tudo sob o Teu controle e que de jeito nenhum nós venhamos nos desesperar por nada, porque os que confiam no Senhor prevalecem nesta batalha. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. A irmã Francisca Souza que está aí, que Deus te abençoe. Eu só fui ver agora, né? E que o nome do Senhor seja exaltado, viu? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos e todos tenham uma noite de salvação. Amém? Durma em paz. Amanhã os problemas continuam, tá? Do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não tenha ansiedade por nada. Isso é uma ordem de Deus para a tua e para a minha vida. Amém? Fique com Deus e até amanhã.